Olá, minhas lindonas e meninos também que acompanham o canal, começando mais um vídeo do nosso projeto devocional. Se você é nova por aqui, já tem alguns aninhos aí que eu tô fazendo esse projeto aqui no canal, geralmente de 3 em 3, 4 em 4 meses, que é onde eu abordo alguns livros, né, da Bíblia, e a gente faz um resumo juntas, porque, né, eu deixo pra vocês lerem, meditarem nesses livros, na palavra do Senhor. E a gente depois traz um resumo realmente do que foi lido pra tirar algumas dúvidas, dar às vezes um entendimento diferente, né? Porque às vezes você compreende de uma forma, eu compreendo de outra, e isso que é incrível, né? Porque Deus acaba falando conosco de várias formas, através da palavra. Às vezes da mesma palavra, Ele fala de várias formas. Então isso é incrível. E o devocional nada mais é do que a gente realmente ter um tempo aí diariamente com Deus, né? Um tempo de intimidade. Então, espero que vocês gostem. Hoje eu vou falar sobre o resumo de Filipenses, Colossenses e 1º e 2º Tessalonicenses. Então, quem quiser conferir, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo! Bom, então vamos começar por Filipenses. É um livro bem pequenininho, tem apenas 4 capítulos. E esse livro foi uma carta escrita por Paulo aos cristãos na cidade de Filipo, né, que ficava lá na Macedônia, na região da Europa. E assim, só pra vocês compreenderem, Filipo II, ele era o pai de Alexandre o Grande, super conhecido. Essa viagem que Paulo fez foi a 2ª viagem missionária dele, né, depois da sua conversão. E Filipenses é conhecido como a Epístola da Alegria. E aí, gente, eu fiz um resuminho aqui rápido, só pra poder compartilhar com vocês, pra não ficar muito longo. Nessa viagem, Paulo conheceu Lídia, e ela foi a primeira mulher convertida no continente europeu. E lá, Paulo foi preso, juntamente com Silas. E aí foi aquela história que vocês já conhecem, provavelmente, porque a maioria de vocês tenho certeza que já ouviu aquela canção, né, do terremoto. Deus libertou Paulo e Silas das prisões através de um terremoto. Então eles tiveram a oportunidade, né, de apresentar ali na prisão a salvação através de Jesus ao carcereiro, e ele foi salvo juntamente com toda a sua família. Então, mesmo na prisão, gente, Paulo e Silas, eles fizeram a missão deles, sabe? Levaram a palavra, ajudaram várias pessoas a serem convertidas. Enfim, ali naquela região, Paulo viveu inúmeras dificuldades e também alegrias. Então no 4:13, versículo 4:13, eu vou abrir aqui para falar com vocês. Tem um versículo onde Paulo cita assim: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Ou seja, ainda que ele estava preso, que ele passou por várias dificuldades, com a força em Jesus, ele realmente poderia enfrentar qualquer coisa. E isso é incrível, né? Porque ele foi preso por pregar o evangelho, por realmente cumprir o seu chamado. Às vezes a gente tá aí livre, né? A gente tem nossa liberdade, a gente não faz o que Deus nos chamou para poder fazer, não prega o evangelho. E ele não, ele aproveitou todas as oportunidades, ainda que fosse na prisão, e ele estava ali levando a palavra e com força no Senhor, não desanimando, não estava triste, tô preso, né, pra fazer a vontade de Deus, pra levar a palavra, eu vou desanimar, isso só me trouxe, né, a essa situação. Não, é totalmente ao contrário, ele soube aproveitar daquela oportunidade para poder fazer também o seu chamado naquele local. Algumas curiosidades, né, que falam sobre em Filipenses, que Epafrodito, ele era um homem de valor a Paulo, realmente um servo íntegro, e ele enviou a oferta dos irmãos daquela região a Paulo, a oferta missionária. E aí Paulo explica que a sua prisão tem um valor muito grande para a igreja, porque, como eu falei com vocês, as pessoas, né, viam a alegria nele e a segurança que ele tinha no Senhor. Então, por mais que ele estava enfrentando aquela situação difícil de estar preso em outro local, né, que não era a sua cidade, por fazer realmente a missão que foi dada a ele estava alegre, ele estava confiante, seguro no Senhor, que ele estava, né, ali com ele, e aquilo tudo ia passar. Então foi realmente tipo um exemplo para a igreja não desanimar. E ele também mostra, gente, como que ele podia usar, né, dessa situação para poder pregar o evangelho para todos. Inclusive, ele fez além, né, ele pregou para todos os carcereiros que cuidavam dele, porque não era só esse carcereiro que foi salvo juntamente com sua família. Muitos outros carcereiros cuidavam dele, né, porque eles revezavam, e ele teve a oportunidade de falar sobre Cristo a todos.
E uma lição que a gente pode tirar é que Paulo nos mostra como viver com uma visão do reino, aproveitar todas as situações, circunstâncias da nossa vida para realmente levar a palavra, pregar o evangelho. Então a gente não pode desanimar, a gente não pode olhar, ai, tá difícil, ai, aqui não dá. Não, usar todas as oportunidades, visão espiritual, para poder realmente aproveitar cada instante e levar a palavra. Ainda que a gente ache, ai, não, aqui não é o local. É o local. Então vamos ter os nossos olhos espirituais abertos para realmente entender, né, o nosso chamado e fazer o que é melhor à vista do Senhor. Tá? Então tem alguns capítulos conhecidos também que eu quero ler com vocês, que é o capítulo 1:6. Pois eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Esse é Filipenses 1:6. E o 1:21, pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Ou seja, ele falou, ainda que eu morra aqui na prisão, né, para mim viver é Cristo. Morrer realmente é lucro, sabe? Não importa. O importante é realmente eu estar vivendo com Cristo. Então esse é o resumo de Filipenses. Como eu falei pra vocês, ele é bem pequenininho. E agora a gente vai pra Colossenses. Colossenses foi uma carta escrita também por Paulo para os irmãos lá da cidade de Colossos. E aí, o que é mais interessante é que Paulo nunca havia estado ali, né, em Colossenses. Ele realmente não conhecia aqueles irmãos pessoalmente, mas um irmão que havia sido preso com ele abordou sobre a sua preocupação com os irmãos dali. Então Paulo começou a tomar, né, aquelas preocupações para ele e ele meio que assumiu essa cidade como uma missão, né, para o reino. E aí, gente, essa carta de Paulo foi escrita lá em Roma, quando ele estava na prisão domiciliar. Paulo passou um bocado em preso até. Ele faz uma comparação muito clara com Efésios, que era o corpo de Cristo, e Colossenses, que era a cabeça do corpo, ou seja, era Cristo. Colossenses é a carta magna da cristologia, tá? Aborda que Jesus, ele tá acima de tudo e de todos, e por isso que ele precisa ser adorado e também ser seguido, né? O único que tem direito de nos dar a salvação é realmente Jesus Cristo. Às vezes a gente acha, é através das minhas boas obras, e não. Através da nossa fé em Jesus a gente é salvo. Fora isso, a gente não tem direito à salvação. Paulo também explica isso no capítulo 1:14, ó. Ele começa até a falar aqui no 13. Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. É ele que nos liberta e por meio dele que nossos pecados são perdoados. Ele é o primeiro filho e a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas. Por meio dele, Deus criou tudo que há no céu e na terra, tanto tudo que você vê como o que não vê, inclusive todos os poderes espirituais e forças e governos e autoridades. Aí tem alguns capítulos também chave, que eu acho que é interessante para vocês lerem, que é o 3:2. Esse aqui, ó, pensem nas coisas do alto e não nas coisas que são daqui da terra. Já o 1:21-22 antes vocês estavam longe de Deus e eram inimigos dele por causa das coisas más que vocês faziam e pensavam. Mas agora, por meio da morte de seu filho na cruz, Deus fez com que vocês ficassem amigos a fim de trazê-los à sua presença para serem somente dele, não tendo mancha nem culpa. Ou seja, é um versículo muito forte. E o 2:14, gente... Ó, fala assim, agora, o 13 primeiro, um pedacinho. Mas agora Deus os ressuscitou junto com Cristo. Deus perdoou todos os nossos pecados. Anulou a conta da nossa dívida com os seus regulamentos que nos eram obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta pregando-a na cruz. Então, foi na cruz que Jesus se livrou do poder do governo e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando prisioneiro no seu desfile de vitória. Ou seja, gente, fala realmente sobre salvação, né? Sobre quem é Cristo e como ele nos salva. Então, é um livro muito bacana também, muito pequenininho. E aí, assim, a base realmente principal, o Paulo queria que os colossenses entendessem a liberdade que tem em Cristo e deixassem de se entusiasmar com os falsos ensinos que diziam outras coisas que precisam ser feitas para ter acesso a Deus. Porque, como eu falei, muita gente achava que através das suas boas obras eles iam ter a salvação.
e não era isso. Então Paulo veio desmistificar isso e revelar a verdade através de Jesus. E aí o objetivo realmente de Paulo era tornar esses cristãos mais maduros para não serem facilmente enganados, né, por qualquer doutrinação. Então esse é o resumo de Colossenses. E agora a gente vai falar sobre 1º e 2º Tessalonicenses. Também são bem pequenininhos, gente, tipo, muito pequenininho mesmo. Mas eu fiz um resumo aqui rapidamente. Então vamos lá. Também foi uma carta, na verdade todos esses livros são cartas, né, escritas por Paulo para alertar as igrejas e os irmãos daquelas regiões. Então lá de Tessalonicenses, Paulo estava alertando a igreja tessalônica. Ele foi perseguido na época por judeus, né, e também os demais discípulos. Então, por fazer a vontade do Senhor, eles estavam realmente sendo perseguidos. E aí, ó, o ponto essencial é que Tessalônica era o lar de uma igreja muito jovem. E sua primeira carta a Tessalonicense, Paulo o está ensinando os princípios básicos da fé do Evangelho. Lá nessa igreja, eles estavam um pouco confusos, né, com a segunda vinda de Jesus. E aí, eu até fiz o resumo aqui falando sobre isso, porque ó, os bereanos, tudo que eles ouviam, eles iam conferir na Bíblia. Diferente de muitos outros cristãos, né? Então isso também é um alerta pra gente hoje. Tudo que a gente ouve, porque hoje tem muito falso profeta. E cada vez vai surgir mais. E a gente não pode acreditar em tudo que a gente ouve. A gente tem que realmente parar e analisar. Será que aquilo ali que ele tá falando é verdade? Então pega a sua Bíblia e aí você vai descobrir, sabe? Porque na Bíblia tem tudo. Então a gente tem que ser como os bereanos, realmente avaliar se realmente está escrito na Bíblia, se aquilo faz sentido, se aquilo é real. E aí, gente, o ponto essencial é sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo, né, que é o tema central. E sobre as informações da sua volta, sobre o arrebatamento, também sobre os cuidados que nós como cristãos devemos ter, pois Jesus ele pode voltar realmente a qualquer momento, a gente não sabe a hora nem o dia. Então, Paulo alerta, né, que alguns cristãos eles interpretavam errado, né, essa volta de Jesus, e alguns até achavam que ele já tinha voltado e eles tinham ficado. E aí alguns, por acharem isso, pararam de trabalhar e falaram, mas Jesus já voltou, então vou parar de trabalhar, vou viver minha vida de uma forma diferente. E aí Paulo ele alerta que quem não trabalha não come, ó. Até vou ler pra vocês. Porque quando estavam aí, demos esta regra: quem não quer trabalhar, que não coma. Ou seja, não trabalha, não coma, né? Porque do suor do nosso rosto a gente vai comer o pão. Isso foi um dos mandamentos. E aí, falando sobre 2º Tessalonicenses, foi uma carta também escrita para os irmãos que ali estavam, né? Para esclarecer essa volta de Jesus, sobre o juízo final. Porque eles estavam muito, muito confusos. Cada hora eles achavam uma coisa. Então, Paulo, né, viu que eles estavam assim perdidos e pensou logo, eu vou esclarecer sobre a volta de Jesus, como que vai ser, que ele vai dar vários sinais, né, para poder mostrar que a volta dele tá próxima. E aí, vamos falar um pouquinho para vocês sobre isso. Em 2 Tessalonicenses 1:8 tá escrito: em meio de chamas de fogo, para castigar os que rejeitam a Deus e que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se a gente for pegar o versículo completo, tá falando sobre o juízo final nesse parágrafo, né? E aí ele tá falando ali como que vai ser. Que eles vão ser castigados, né? Vai ter a destruição eterna, ficarão longe da presença do Senhor, quem não for pra glória. Então ele tá falando realmente sobre o juízo, como que vai acontecer. No 3:2, gente, aborda sobre... pra gente orar mesmo, alguns alertas. Ó, orem também para que Deus nos livre das pessoas más, perversas, pois nem todas creem na mensagem. Ou seja, pra gente orar para os nossos irmãos próximos, né, para as pessoas que estão ao nosso redor, para elas poderem crer no Senhor e acreditar nele, porque, né, o juízo tá aí, tá descrito na Bíblia, ele é real, não é uma história fictícia, vai acontecer. Então ele já deixou alerta pra gente orar para essas pessoas que não acreditam, as pessoas que são más, que são realmente perversas, elas se convertam e conheçam a Deus, realmente creiam na sua palavra. Ele até fala que Jesus, ele é um Senhor fiel, ele dará força e livrará a gente do maligno. E aí continuando no 3:5, ele fala que o Senhor os faça compreender melhor o amor de Deus por vocês e a firmeza que ele, Cristo, nos dá. Então pra gente realmente orar por isso, para as pessoas compreenderem. E finaliza Paulo dando saudações, né, que o Senhor dê a paz e sempre de todas as maneiras, que o Senhor esteja com todos nós.
Então é isso, ele saúda a igreja, dá a bênção. E assim a gente finaliza o nosso resumo. Bem pequenininho, como vocês viram, mas aborda muita coisa importante, né, sobre tudo que tá acontecendo, que vai acontecer. E agora, gente, nós vamos ter aí mais um prazinho. A gente tá em outubro. Acredito que em dezembro eu traga o próximo devocional e depois a gente continua ano que vem, porque não vai dar tempo da gente finalizar o Novo Testamento. Mas a gente vai ler 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemon pra gente poder continuar. Aí em dezembro eu vou trazer o resumo desses 4 livros, que são pequenos, então não se assustem. Eu sei que às vezes, 4 livros é muito. Não, mas a gente já leu bem maiores, né? A gente agora tá chegando aí no final. E aí depois disso vão ficar mais... Acredito que por mais 3 vídeos de devocional a gente vai conseguir acabar. Então acho que, prevendo assim, meio do ano que vem a gente já terminou a Bíblia completa. Vamos ter resumo de tudo aqui no canal. Se você é nova por aqui, não tá acompanhando, não tá participando, você pode participar. Vou deixar a playlist devocional aqui abaixo pra vocês, onde eu explico certinho como que você pode fazer seu devocional diariamente, com várias dicas, sugestões de livros, de louvores, enfim, muita coisa bacana pra você ir ter seu momento de intimidade, de entendimento da palavra. E eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui abaixo se você tá participando, se você ainda não tá, se você vai começar. Comece, final do ano já, às vezes você pode falar, mas eu vou começar começo do ano, porque, né, vou virar o ano, vou colocar como meta. Mas é melhor você começar agora. Começa agora, ano que vem você já vai ter dado um bom passo. Tenho certeza que vai ser uma experiência incrível e renovadora na sua vida e na sua fé. E é isso, clique em gostei, compartilhe com as amigas, vem se inscrever no canal, clique em inscrever-se aqui abaixo, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Um super beijo, fiquem com Deus. E você sempre pergunta, né, eu já falei várias vezes, esse quadro não é sobre religião, mas é sobre Deus, sobre o seu amor por nós, sobre ter um momento com Ele. Mas eu sou evangélica da igreja do Evangelho Quadrangular, para quem sempre pergunta, tá bom? Beijo e fui, tchau!